E se eu te dissesse que a NASA pode não estar contando toda a verdade sobre o espaço? Nos arquivos da agência espacial, há segredos que nunca foram totalmente explicados, relatos misteriosos, transmissões interrompidas, objetos que não deveriam estar lá, sons que não fazem sentido. A missão Apollo 11 não foi transmitida por completo. A sonda Cassini encontrou algo em Saturno que desafia a lógica, e um astronauta veterano revelou o que ninguém queria ouvir. Por que essas informações foram ocultadas? O que a NASA sabe e não quer que você descubra? Prepare-se para conhecer 5 mistérios espaciais que podem mudar tudo o que você acredita sobre o universo. Mas cuidado, algumas respostas podem ser perturbadoras. Agora é tarde para voltar atrás. Antes de continuarmos, se você gosta de descobrir segredos e mistérios ocultos, se inscreva agora no canal. Assim, você não vai perder os próximos vídeos e vai ficar sempre um passo à frente da verdade. A transmissão perdida da Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, o mundo inteiro assistia à missão Apollo 11 pousar na Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram história, mas algo estranho aconteceu, algo que nunca foi transmitido ao público. Logo após o pouso, uma transmissão de rádio começou a se distorcer. O sinal foi cortado por aproximadamente 2 minutos inteiros, e o que aconteceu nesse intervalo permanece um mistério. Algumas fontes afirmam que Armstrong teria usado um canal de comunicação reservado para falar diretamente com o comando da NASA. Essas coisas são enormes. Senhor, eles estão nos observando. Segundo relatos internos, Armstrong e Aldrin teriam visto estruturas gigantescas no horizonte. Torres, sombras, luzes piscando na escuridão, algo não humano. Após o retorno à Terra, Armstrong foi discreto, sempre evitou falar sobre os detalhes da missão, mas em uma entrevista privada anos depois, ele deixou escapar uma frase inquietante: eles já estavam lá e nos observaram de perto. Se isso é verdade, por que a NASA ocultaria essa informação? E mais importante, e o que exatamente estava na Lua esperando por eles? O estranho objeto em órbita de Saturno. Em 2004, a sonda Cassini entrou na órbita de Saturno. O objetivo era simples: coletar dados sobre os anéis e as luas do planeta, mas o que ela encontrou não fazia sentido. Entre os anéis de Saturno, a Cassini detectou um objeto. Não era um asteroide, nem um fragmento de gelo. O objeto tinha uma forma geométrica, uma estrutura hexagonal perfeita, com cerca de 25 mil quilômetros de diâmetro. Esse objeto emitia sinais eletromagnéticos em um padrão regular, quase como uma transmissão. Cientistas sugeriram que poderia ser um fenômeno natural, mas há algo mais. A NASA limitou o acesso às imagens originais. Em algumas fotos divulgadas ao público, o objeto aparece distorcido, como se algo tivesse sido editado. Em 2017, pouco antes de a Cassini ser destruída em uma descida controlada em Saturno, a sonda enviou uma última transmissão. Os sinais eram complexos. Alguns pesquisadores acreditam que era um código, uma mensagem. Se a NASA recebeu essa mensagem, por que nunca revelou o conteúdo? E mais importante, para quem essa mensagem era destinada? O som misterioso no lado oculto da Lua. Em 1969, meses antes da missão Apollo 11, a Apollo 10 fez um reconhecimento da Lua. Enquanto orbitavam o lado oculto, aquele que nunca vemos da Terra, os astronautas ouviram algo inexplicável. Um som metálico, como um assobio, e ele continuava por minutos. Você está ouvindo isso? Isso não pode ser. É música? Os astronautas estavam confusos. A comunicação com a NASA estava cortada. O lado oculto da Lua não tem contato direto com a Terra. E mesmo assim, eles estavam ouvindo algo. A NASA inicialmente classificou o áudio como interferência de rádio, mas esse tipo de interferência não deveria ser possível no vácuo do espaço. Décadas depois, o áudio foi desclassificado. Cientistas ainda tentam explicar o que causou o som, mas algumas teorias sugerem que o sinal poderia ter origem artificial. Algo ou alguém estava tentando se comunicar? Ou será que o som era um aviso para ficarmos longe? O relato proibido de um astronauta sobre vida alienígena. Edgar Mitchell, o 6º homem a pisar na Lua, fez algo que a NASA jamais aprovou. Ele falou demais. Mitchell afirmou em várias entrevistas que a NASA sabe da existência de vida alienígena. Segundo ele, o governo dos USSR está em contato com civilizações extraterrestres há décadas, e que esses seres não são hostis, mas observam de perto o que fazemos. Há uma presença extraterrestre. Eles estão aqui há muito tempo.
Mitchell ainda afirmou que durante a missão Apollo, alguns astronautas foram testemunhas de aparições inexplicáveis e que a NASA teria instruído todos a manter silêncio. Se um astronauta respeitado, treinado e selecionado pela NASA afirmou isso com tanta certeza, o que mais estão escondendo? E mais importante, por que manter esse segredo por tanto tempo? A foto alterada de Marte. Em 1976, a sonda Viking 1 enviou uma imagem que deixou os cientistas em choque, uma formação rochosa na superfície de Marte, com o formato de um rosto humanoide. O rosto de Marte tinha simetria, olhos, nariz e boca perfeitamente alinhados. A NASA inicialmente declarou que era uma ilusão de ótica, sombras criadas pela luz solar, mas o problema é que, em análises posteriores, a simetria se manteve mesmo com diferentes ângulos de iluminação. Em 2001, novas imagens foram divulgadas, mostrando a região sob maior resolução, mas havia algo estranho. As formações pareciam diferentes, como se algo tivesse sido removido. Se o rosto de Marte for realmente uma construção artificial, isso mudaria tudo o que sabemos sobre o passado de Marte. Alguém ou algo já viveu lá. E se sim, por que esconder isso? 5 mistérios, 5 segredos que a NASA insiste em negar, a transmissão perdida da Apollo 11, o objeto geométrico em Saturno, o som no lado oculto da Lua, o relato de Edgar Mitchell e o rosto em Marte. Isso tudo pode ser coincidência, ou não. Se a NASA realmente sabe de algo, se os sinais foram enviados por uma inteligência desconhecida, por que eles não querem que a verdade venha à tona? O que você acha que está sendo escondido de nós? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como este, porque a verdade pode estar mais perto do que você imagina.